Salve Maria Santíssima. Hoje iremos falar na nossa meditação do grande mal que fazem os que ocultam os pecados na confissão. Eclesiástico 4:24 vai nos falar o seguinte: não te envergonhes de falar a verdade quando se trata da tua alma. O demônio, depois de obcecar tantas pobres ovelhas de Jesus Cristo, as induz a pecar. Faz como o lobo, apanha-as pelo pescoço, a fim de que não gritem por socorro, confessando-se sinceramente, e deste modo fazendo que cometam um novo pecado, de ordinário mais grave que o primeiro, como é o sacrilégio, leva-as com segurança ao inferno. Oxalá que aquelas almas desgraçadas compreendessem o grande mal que causam a si mesmas e o grande bem de que se privam pela maldita vergonha na confissão. Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho vai mostrando que o demônio é como este lobo traiçoeiro que pega pelo pescoço para nos envergonhar de contar os nossos pecados de forma sincera e clara. Nos tribunais da terra se diz que o que confessa é condenado, mas no tribunal de Jesus Cristo acontece ao contrário. O que confessa é o que obtém o perdão. Mas aquele que cometeu um pecado grave, não há outro remédio de salvação, senão a confissão do seu pecado. Ou a confissão, ou a condenação. Não basta que se arrependa de coração. Não basta que vá ao deserto e pratique a penitência mais sincera. Ou confissão, ou condenação. Que esperança de salvação pode ter aquele que vai confessar-se e, calando o pecado, se serve da confissão mais para ofender a Deus e se transformar em escravo do demônio? Que proveito terá esse que assim o faz? Que dirias do enfermo que tomasse uma taça de veneno em vez do remédio que o médico lhe tinha ordenado? Ó céus! Que a confissão para um pecador que cala os pecados, o que é a confissão para um pecador que cala os pecados, senão a taça de veneno, que ele agrava a consciência com a malícia do sacrilégio? Quando o confessor absolve o penitente, ministra-lhe o sangue de Jesus Cristo, visto que o absolve pelos merecimentos deste sangue. Mas o que cala os pecados, calca aos pés o sangue de Jesus Cristo, ou seja, pisa neste sangue. E se além disso recebe a comunhão, atira, em certo modo, como diz São João Crisóstomo, a hóstia consagrada ao esgoto. Daí provém que tais sacrilégios, já nesta terra, sofrem um inferno antecipado, como se carregassem com tantas víboras. Quantas são os sacrilégios que cometem? Se ao menos os criminosos de tão nefastos excessos pudessem consolar-se com o pensamento: ninguém conhecerá jamais o meu pecado. Não, porque o mesmo pecado que agora eles se recusam a confessar em segredo a um só homem, que tem compaixão e nunca dele poderá falar, a fé nos diz que, para a maior confusão deles, o Senhor o manifestará no dia do juízo, em presença dos anjos e de todos os homens. Descobrirei tuas infâmias diante de tua própria face. Ânimo, pois, meu irmão, se porventura tivesses cometido o erro de calar pecados por vergonha, escuta o que te aconselha Santo Ambrósio. O demônio tem preparado o processo de todos os teus pecados, para deles te acusar no tribunal de Deus. Queres fugir a esta acusação? Toma a dianteira a teu acusador. Vai antes que ele, diz o santo. Acusa-te tu mesmo a um confessor. Basta que lhe digas: meu pai, tenho escrúpulos sobre a vida passada, mas tenho vergonha de o dizer.
Tenho pecados escondidos que tenho vergonha de dizer. Basta que digas isso, porque será dever do confessor tirar-te do coração a serpente que rói a tua consciência. Ânimo, pois, pelo amor de tua alma, não te envergonhes de dizer a verdade, a vergonha que conduz ao pecador e a vergonha que traz consigo glória e graça. Vai prontamente, ovelha perdida. Jesus Cristo te espera. Tem os braços abertos para te perdoar e te abraçar, desde o momento em que confesses o teu pecado. Asseguro-te que depois de uma confissão completa, sentirás uma alegria tão grande por teres limpado a tua consciência e recuperado a graça de Deus, que sempre bendirás a hora em que fizeste uma boa confissão. Apressa-te, pois, e procura teu confessor, e não des mais tempo ao demônio, para de novo te tentar. Apressa-te, porque Jesus Cristo te está esperando. Qual bom pastor, deixa de novo as outras 99 ovelhas, procura-te com ânsia, e suspira pelo momento em que sobre os ombros te possa reconduzir ao aprisco e dizer aos anjos e santos do céu: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha desgarrada, perdida. Ó eterno Pai, ó grande Redentor, fortalecei tantos pobres pecadores para vencerem o respeito humano e fazerem confissão sincera de todos os seus pecados. Vós também, ó grande Mãe de Deus, e refúgio dos pecadores, ajudai-os. Aqui eu também quero lembrar um pecador que se aproximou diante de Santo Antônio e, com vergonha de contar os pecados, trouxe escrito, e após a absolvição não tinha mais nada escrito no papel. Também aquilo que vai falar Santo Ambrósio, assim como Lázaro, quando ele saiu do sepulcro após 4 dias, ele estava apodrecido, mas a voz do Senhor o chamou. E Santo Ambrósio vai falar sobre essa voz do Senhor, que é o arrependimento que a pessoa tem. Então, ela ressuscita por esta contrição perfeita. Mas ela ainda continua como Lázaro, amarrada. E se ela continuar amarrada, ela vai novamente morrer. E ele vai falar que a confissão é aquilo que vai desamarrar o morto que se levantou pela contrição perfeita. Também São João Maria Vianney vai dizer que o demônio, na hora do pecado, ele arranca de nós a vergonha. E na fila da confissão, ele coloca a vergonha de contarmos os nossos pecados. Irmãos, possamos ir com alegria a esse tribunal da misericórdia. O Senhor nos espera, como falam os santos padres, que o batismo é a primeira tábua de salvação e a confissão é a segunda. Baseado nas Sagradas Escrituras, podemos ler também João 20, João capítulo 20, onde o Senhor sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo e diz: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vós retiverdes os pecados serão retidos. Confiemos, irmãos, que Deus usa instrumentos, ministros tão pobres, tão fracos, mas que são canais reservatórios, instrumentos e ministros eficazes da graça de Deus, da sua misericórdia. Amém.